Fala, gente boa, vídeo 2, então, nessa série sobre liderança e propósito da igreja. E a pergunta de hoje é a seguinte: por que que os grandes templos não vão salvar uma cidade? Por que que um grande templo de igreja não vai salvar, um templo cheio não vai salvar? Um dado interessante: dentre as 10 capitais mais violentas do Brasil, pesquisa no Google e faz essa relação, 5 delas, pelo menos, são as 5 capitais que têm mais igreja por proporção de gente dentro do Brasil. Então, um templo cheio não é necessariamente a evidência de que algo ou de transformação vai acontecer naquela sociedade. Agora, quando o evangelho entra de fato no ambiente, é inevitável que haja transformação. Quando eu estava lá na faculdade, eu fiz o meu TCC, o trabalho de conclusão, acerca de contracultura cristã. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 16, 18, 18, 16, enfim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. 18, 16, Mateus 18, 16. Então, como a igreja cumprir a missão? De que forma a igreja pode ser um instrumento de transformação sem ser um corpo inchado? De que forma a igreja do Senhor Jesus pode ser um organismo vivo que vai se espalhar pela cidade e vai cumprir o propósito dele? A grande colocação nesse ponto, na minha visão, e olhando para as escrituras, é a associação do grande encontro com as casas. A Bíblia diz em Atos 2, capítulo 2, versos 46, logo depois que aquele monte de gente se converteu, se tu já leu a Bíblia sabe, que em Atos 2 veio ali o Espírito Santo, Pedro pregou e muita gente se converteu. Então, a partir do versículo 42 começa a dar uma descrição de como era o modelo de vida dessa gente. Fala que eles eram perseverantes, unânimes no estudo da doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Fala verso 43 que havia muito temor nessa gente, que eles tinham muitas coisas em comum. E aí, no verso 46 diz o seguinte: diariamente eles perseveravam, então há uma ênfase, diariamente, todos os dias, perseveravam, uma continuidade, unânimes, então o povo reunido no templo, e partiam o pão, aí no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E que o texto está descrevendo? Que essa gente que se converteu, que conheceu Jesus, eles tinham o hábito constante de estar no templo, então no culto, seria hoje traduzindo uma linguagem nossa, a grande reunião, o grande encontro, mas também nas suas casas, partindo o pão, e ali tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Se a gente andar alguns versículos a mais na palavra de Deus, em Atos capítulo 5, no versículo 42, diz o seguinte, todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. E a gente sabe que essa gente aqui, e aqui são pessoas comuns, tá? Lógico, Atos vai ali narrar acerca dos apóstolos, a gente vai ver a história de Pedro, de Paulo, enfim, mas aqui ele está falando do povo comum, do padeiro, do peixeiro, daquela pessoa que acabou de se converter e abrir o seu lar. Quando a gente olha para Atos 16, por exemplo, ali a gente vê uma mulher chamada Lídia, que era empresária, abrindo a sua casa para que dentro dela nascesse uma igreja, que é a igreja de Filipos, tá? Lá, aquele ocorrido de Atos 16, ele acontece em Filipenses. Então, a grande pergunta, tá? Como que uma igreja pode impactar o seu ambiente? Como isso acontece na prática? Será, então, que é só fazer um templo maior? A gente sabe que não. Você que acompanha esse movimento de igreja vai saber do que eu estou falando. Há não muito tempo, o pastor de uma igreja famosa no Brasil, de uma denominação famosa, foi desligado, aí mudou para outro local e começou primeiro uma reunião pequena, mas daqui a pouco alugou um mega prédio, um negócio gigante, E aí o pessoal vai para lá, mas é só uma transferência, o pessoal migra, sabe? Tipo migração populacional, o pessoal sai daqui, vai para lá. Então, como de fato, ou o que a Bíblia nos ensina, por exemplo, com esses versículos aqui, que nós podemos viver hoje. Tá? Então, vamos lá, vamos voltar para Atos capítulo 2, versículo 46, que foi o texto que eu li de novo, diz assim, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha para algo interessante, a igreja aqui ela fazia duas coisas, ela estava no templo, tipo lá Atos 5:42 que eu li antes também, e estava nas casas. Não era uma escolha, não era uma competição entre um e outro, mas era um modelo completo.
Tá? Eles não estavam focados em grandes programações, grandes eventos, culto disso, culto daquilo, ou seminário disso, seminário daquilo, mas na simplicidade do dia a dia, eles se reuniam como grande grupo para adorar a Deus, mas também se reuniam como pequenos encontros dentro das suas casas. Né? Ou seja, o templo servia para celebração, para o ensino coletivo, para adoração, mas as casas também eram um ambiente onde o discipulado acontecia, o relacionamento, o evangelismo, o cuidado, e esses dois ambientes caminhavam juntos. A igreja vivia dessa forma dinâmica. Tá? E aí agora então pensa comigo, o desafio para o nosso tempo, independente da tua idade, tá? Porque eu estou com 44 anos, talvez tu que está assistindo esse vídeo pode ter 60, 70, ou pode ter 30 ou 20 anos. O que nós podemos fazer para experimentar isso de novo? Não de uma forma clerical ou papal, onde um apóstolo, um pastor tem todo o poder, mas onde lá você tem seu pastor, seu presbítero, enfim, a denominação que for, mas você é um instrumento de Deus, a sua casa se torna um ambiente de transformação. Né? O que pode acontecer, o que a gente pode fazer de diferente? A nossa realidade, o que é? Né? As pessoas hoje, a maioria, cresce frequentando algumas igrejas, algumas pessoas, outras não têm acesso nenhum. Muita gente carrega ferida pela religiosidade, né? Foi abusado de alguma forma em alguma igreja, foi não somente, quando eu falo abusado, seja física, espiritual, emocionalmente, financeiramente. Alguns sentem até curiosidade por Jesus, mas essa questão da religiosidade, você vai ser crente, então você tem que mudar, você não pode fazer isso, fazer aquilo, ou seja, o foco não está em Jesus, está naquilo que você tem que fazer, não está em ser, mas naquilo que... Então as pessoas acabam se afastando, como nesse contexto caótico, que é o contexto pós-moderno que a gente vive, onde as pessoas trabalham bastante, tá? Às vezes 2 empregos, estudam, tem uma rotina puxada. Como que a gente pode servir a Deus olhando para esse texto de Atos, para esses 2 versículos? Pensa o seguinte, às vezes uma pessoa não vai num templo, num culto de domingo, mas talvez ela vai para um jantar, talvez ela vai para um café, ela vai aceitar um café numa cafeteria, para um churrasco, para uma roda de conversa. Se tu mora no sul do Brasil, para um chimarrão ou para um cafezinho, se tu mora mais para cima, enfim. Entende a diferença? As pessoas são muito mais abertas para eventos simples, né? Sem muita técnica, sem muita programação. Isso não anula, de novo, não anula a importância do culto dominical, do grande encontro, mas é fato que é muito mais fácil você desafiar a pessoa a estar num ambiente de pequeno grupo. Né? Aqui na igreja onde eu sirvo como pastor, uma irmã começou uma célula, passou pelo treinamento que a gente dá e tal, a formação, e ela começou uma célula focada em mães. E é muito interessante a célula dela. São tatames no chão, as mães sentadas às vezes no chão, com as crianças pequenas ali, e a palavra de Deus sendo proclamada, e pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo nesse ambiente. Então, pessoas que às vezes tinham dificuldade de ir num culto, a mulher está ali, porque é muito mais simples, é muito mais fluido. Aí que está a grande força das células e dos pequenos grupos. O evangelho ele acaba acontecendo através dos relacionamentos, dessa caminhada com as pessoas. Um exemplo que eu vou te dar, tá? Jesus fez isso com Zaqueu. Jesus, ele foi lá, encontrou Zaqueu naquele contexto, você sabe, Zaqueu na árvore, mas depois ele foi jantar na casa dele. Jesus jantou com pecadores, conversou com pessoas ao redor da mesa, visitou famílias, e a fé crescia porque as pessoas ouviam o evangelho, mas experimentavam o evangelho acontecendo dentro delas. E hoje, no nosso tempo, as pessoas procuram, as pessoas estão procurando alguém que as ouça, alguém que ore por elas, alguém que interceda por elas, alguém que tenha algo de vida a compartilhar. E isso não é uma formação teológica, você não precisa saber grego, hebraico ou coisa assim, você precisa apenas entender o evangelho está no seu coração, você precisa ter a Bíblia como regra de fé no seu coração. As pessoas procuram alguém que celebre as vitórias com elas, mas que também carregue, ajude elas a carregarem os fardos pesados. E isso dificilmente vai acontecer dentro de um culto de domingo, porque é aquele ambiente onde a gente está reunido ali. É uma palestra praticamente, embora seja desafiador, ao poder de Deus e tudo mais, mas é diferente da intimidade de um pequeno grupo. Tá? O que eu quero dizer? Que o templo ele é importante, o prédio. Eu estou falando aqui, eu estou num prédio, tá? No culto hoje, nesse domingo agora, dia 19, no contexto aqui, né? Nessa data, a gente vai ter culto no prédio. Mas muita coisa Deus opera nas pequenas unidades e dito isso, o culto não perde sua importância, a celebração coletiva é importante, mas nós precisamos aprender a adorar juntos, ouvirmos a palavra juntos também no pequeno ambiente, onde discípulos abrem seus lares
como diz o pastor Fernando Brandão, né, da Convenção Batista Brasileira, onde o seu sofá transforma-se num ambiente, num campo missionário, porque alguém ali no seu sofá pode ser impactado pelo Evangelho e o reino vai crescendo. Quando cada pessoa, cada homem, cada mulher de Deus se envolve nessa engrenagem. Então, por que os pequenos grupos podem ser essa linha de frente? Por quê? Os exemplos que eu dei das capitais, pega ali, Macapá é uma dessas capitais. Nos dados que eu vi, ela está em terceiro local, tanto em número de igrejas por habitante, quanto também em número de violência, né, assassinatos. Imagina agora, numa cidade como essa, várias unidades, a igreja espalhada, funcionando de segunda a segunda. Tem o grande culto no domingo, a galera se reúne lá e louvado seja Deus por isso, mas na segunda-feira tem um local para acolher aquela mulher que foi agredida, ou que está ansiando por esperança, aquele homem que está pensando em desviver, você entende o que eu estou falando? E ali amizades são construídas, o evangelho é pregado, dúvidas são respondidas, as pessoas encontram apoio, os novos discípulos começam sua caminhada, eles já vão sendo desafiados a fazerem outros discípulos, como era aqui, as pessoas conheciam Cristo e já seguiam falando, a igreja vai se multiplicando, casas tornam-se como ambientes de luz nesse mundo de trevas que a gente está, famílias são abençoadas, novos líderes vão surgindo, porque você precisa, e eu vou falar mais adiante, de um processo de treinamento, e aí um prédio maior até se faz necessário para uma reunião de domingo, mas a realidade é que a igreja vai estar vivendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, na vida das pessoas. E aí centenas de discípulos, homens e mulheres podem ser impactados. Consegue imaginar isso comigo? Né? Se cada família da igreja onde tu serve abrisse a sua casa para um microgrupo desse, para uma célula dessas, né? Vários bairros sendo tomados, pessoas conhecendo Jesus ali pertinho da sua casa, pessoas novos convertidos sendo discipulados desde o primeiro dia e daqui a pouco se tornando discipuladores. É assim que as cidades começam a ser transformadas. O evangelho ele é contracultural. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Presta atenção nesse texto. Quando fala das portas do inferno não prevalecerem, é as portas fechadas e a igreja vai lá e pá, derruba elas. A igreja avançando, a igreja ativa, a igreja operante. E isso não está acontecendo porque todo mundo se reúne num grande prédio no domingo, mas porque de segunda até segunda o povo está se encontrando. Se você mora no sul, ao redor de uma mesa, tomando chimarrão, ou tomando um café, ou tomando um suco de cupuaçu, se você mora talvez lá no norte, bem no norte do país. Porque a igreja vai onde as pessoas estão. Talvez entre os ribeirinhos, né, na beira de um rio. O grande ponto, gente, desse compartilhar desse vídeo de hoje, é que talvez Deus esteja te chamando exatamente para isso, para abrir a porta da tua casa. E quem sabe a tua casa pode se tornar um local onde as vidas, pessoas vão ser restauradas, pode se tornar ali um ambiente de luz no teu bairro. E aí, às vezes a gente mas eu não sei ensinar, pastor, ou eu não sou pastor, ou eu não tenho experiência, eu não tenho formação teológica. A boa notícia é que em todo o tempo da Bíblia, Deus usa pessoas comuns. Lá no chamado de Jeremias, é interessante, eu estou lendo um livro sobre isso, mas no chamado de Jeremias primeiro, ele diz assim, Senhor, eu sou jovem, nem vão me dar bola. E Deus fala assim, cara, eu te escolhi no ventre da tua mãe e te designei profeta às nações. E assim a gente vê nas escrituras Deus usando pessoas comuns, pessoas simples. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que a igreja se espalhou nas mãos de pessoas simples. E Deus procura isso, disponibilidade, uma casa aberta, um coração disposto, pessoas comprometidas em amar outras pessoas. Talvez você seja como Priscila e Áquila, você é operário, você faz lá suas tendas para vender, tudo bem, Deus pode usar a tua vida de uma forma poderosa. O desafio nessa pequena reflexão é que a Igreja do Futuro talvez não seja conhecida apenas por um prédio grande, por um culto onde tem um telão lá, nem precisa de telão, vamos ser sinceros, mas ela pode ser conhecida pelo número de discípulos que está se espalhando dentro de uma cidade e vivendo a missão todos os dias. O Charles Spurgeon falava isso, né? Que cada cristão ou é um missionário ou é um impostor. O templo continua sendo um local de adoração, seja em Macapá, Porto Alegre, Florianópolis, o lugar que for. Mas imagina a cidade sendo transformada quando a igreja atravessa as portas do templo e entra dentro das casas. Foi assim em Atos, que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa
e tomavam as suas refeições, ou Atos 5:42, que reuniam-se no templo e nas casas. E pode ser assim de novo, pode ser assim novamente. Basta talvez começar com você. Dito isso, quero te dar um desafio, né? Para você que está assistindo esse vídeo. Se tu concorda que a igreja precisa ir até as pessoas, que a igreja foi chamada para fazer discípulos, que a igreja foi chamada para avançar, em vez apenas de ficar esperando que elas venham ao prédio, escreve tua opinião aqui nos comentários. Quero muito ler esses comentários. Dá alguma sugestão de tema também. Mas eu quero ler o que tu pensa, quero poder te responder. E se esse conteúdo também fez sentido para ti, deixa um like, compartilha com alguém que ama a missão e não deixa de te inscrever no canal. Uma última sugestão e pedido. Se você acha que isso é papo, a igreja em célula, papo de coisa, sei lá, de herege, estou lendo esse livro aqui, A Treliça e a Videira, que ele não fala necessariamente sobre célula, mas ele dá o seguinte exemplo. Muitas vezes nós cuidamos da estrutura e esquecemos do organismo. A ideia da igreja em pequenos grupos é justamente isso. Você tem uma estrutura, você tem um templo, você tem um domingo, mas você está ali cuidando do organismo em pequenas unidades durante a semana. A minha ideia é daqui a uma semana mais um vídeo seguindo esse tema. Não deixe de me seguir nas outras redes sociais também, no Instagram. E se te interessou esse livro, você pode ajudar o canal adquirindo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo.